Boa noite, caros internautas, e sejam bem-vindos a mais uma edição do seu e nosso podcast Conversa com o Deputado, o único podcast que todos os dias do ano lhe oferece a possibilidade de conversar e interagir com os deputados do Grupo Parlamentar da UNITA e não só. Aqui hoje, dia 18 de novembro de 2024, estamos hoje prontos para esta edição com o deputado mardanês Agostinho Calunga, que é deputado pelo Círculo Provincial de Malange do Grupo Parlamentar da UNITA. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite e obrigado pelo convite. Hoje vamos falar do Orçamento Geral do Estado de 2025 para a província de Malange. Você, internauta, pode também participar usando o nosso WhatsApp 931 55 99 77 ou então pelo Facebook UNITA Parlamento, também o TikTok UNITA Parlamento e o Juventude Avante, os canais no Facebook e no TikTok facultam a possibilidade de conversar com o deputado que está aqui presente para responder às vossas perguntas, preocupações e sugestões sobre o Orçamento Geral do Estado de 2025 para a província de Malange. Sejam todos bem-vindos. Vamos então participar desta edição do podcast Conversa com o Deputado. O Orçamento Geral do Estado para 2025 foi levado à Assembleia Nacional de acordo com a Lei do Orçamento Geral do Estado, o Regimento Interno da Assembleia Nacional e também a Constituição, no dia 31 de outubro de 2024, para ser apreciado na generalidade pelos deputados da Assembleia Nacional, que tiveram para o efeito a segunda sessão plenária extraordinária, realizada no dia 14 de novembro de 2024. Entre várias preocupações, o Orçamento Geral do Estado comporta as despesas e receitas a serem geridas pelo Executivo durante o ano fiscal ou o ano econômico, que vai ser o ano de 2025, aproximadamente no valor de cerca de 34 bilhões de kwanzas. Este é um orçamento que vai, mais uma vez, despender perto de 49% do seu valor para a dívida pública, bem como baseado, como sempre, na petrodependência, com o barril de petróleo a ser cotado aos $70 americanos. Por isso, vamos ver quais são as vantagens e desvantagens que esse Orçamento Geral do Estado traz para resolver os problemas das populações, principalmente nesta parcela do território angolano, na província de Malange, que comporta 14 municípios. Senhor deputado, como é que avaliou as discussões, para já na generalidade, do Orçamento Geral do Estado? O Grupo Parlamentar da UNITA esteve mais uma vez a evidenciar alguns protestos com a declaração política do seu presidente, aqui a trazer alguns elementos que constituem preocupação no quadro deste Orçamento Geral do Estado. Primeiro, agradecer pelo convite para podermos interagir com os nossos internautas sobre um tema importante. O Orçamento Geral do Estado é o documento mais importante de que o governo se serve para poder, então, administrar aquilo que é de todos nós. É neste documento em que o governo traz propostas da previsão do que pretende arrecadar e fixa as despesas que pretende efetuar. De facto que para nós a nossa declaração teve alguns protestos em função daquilo que é a nossa realidade. Significa, o governo angolano continua a não olhar para o OGE com prioridade do cidadão. Portanto, o governo tem as suas prioridades, que diferem bastante das prioridades do cidadão. E o nosso protesto é que, olhando para o contexto atual de como é que está o país, podemos considerar que tudo é prioritário, mas tem prioridade das prioridades. Estamos a tratar da fome. Nós temos cidadãos que todos os dias, todas as manhãs e às tardes, estão no contentor em busca de alguma coisa para poder sobreviver. Nós temos problemas das estradas, que no nosso ponto de vista, sem vias de comunicação não há desenvolvimento. Não há desenvolvimento. Nós temos problemas muito sérios em termos de saúde. O sistema de saúde em Angola praticamente colapsou. No
Do ponto de vista da UNITA, o presente orçamento não consegue responder a estas preocupações? Não consegue responder a estas preocupações. Continuamos a ter um orçamento geral do Estado em que mais de metade vai para a dívida pública. E esta dívida pública não abrange, não satisfaz de que maneira os empresários nacionais. O Estado angolano continua a priorizar os credores estrangeiros. O bocado que fica para a gestão interna, também cerca de 80% a 70% do OGE fica nos órgãos centrais. O governo traz um lema de que a vida faz-se nos municípios, e nós estamos de acordo. Infelizmente, os municípios continuam em extrema pobreza porque este orçamento não se reflete no município. Nós que vivemos no interior deste país, vemos todos os dias o êxodo rural. As pessoas estão a abandonar as comunas, os municípios, para virem se concentrar nos centros da cidade, porque os serviços não chegam aos municípios. Um orçamento geral do Estado, em que 70% a 80% fica alocado para os órgãos centrais, e praticamente 20% a 20 e tal % é que é distribuído para o resto do território nacional. Estamos a falar das províncias do interior. Quanto é que Malange tem neste orçamento? Bem, para 2025, nós estamos a falar em 260 bilhões, 180 milhões, 781 mil e 764 kwanza, numa percentagem de 0,75%. Do total do orçamento. Do total do orçamento. Isso não responde, este valor não responde às preocupações de Malange, como os problemas que levantou da fome e das estradas? Primeiro, não responde. Segundo, se o previsto no Orçamento Geral do Estado fosse executado no mínimo a 50% a 60%, teria dado alguma resposta. Portanto, está a dizer que a execução não tem correspondido. Fica bastante aquém. E eu vou lhe trazer alguns dados. Falta-nos apenas um mês para o ano econômico 2024 terminar. E eu posso lhe avançar com alguns dados. O Executivo propôs para 2024 mais de 1.000 estradas de terraplanagem na província de Malange, que estariam custado acima de 1 bilhão de kwanzas. Dessas estradas todas, terras planadas, que estavam previstas, o ano econômico está a terminar, nenhuma delas foi executada. E qual é a desculpa da não execução? A ministra não respondeu. Estava previsto para 2024 construção de 400 quilômetros de estrada asfaltada. Desses 400 quilômetros seriam construídos 200 em 2024 e 200 em 2025. Nem sequer 1 quilômetro de estrada asfaltada foi construído na província de Malange. Estava previsto infraestrutura no setor de saúde. Estamos a falar de um centro materno-infantil no município de Luquembo e que estaria a somas de dinheiro avultada. Estamos a falar do Hospital Polivalente de Calandula, que estava orçado mais de 400 milhões no ponto de partida. Está parado há 2 anos. Ficou orçado em 2023, ficou orçado em 2024. Neste preciso momento que nós estamos a falar, até agora, o Centro Médico Polivalente de Calandula está vedado. Esses projetos são de âmbito local ou dependem também da estrutura central, a sua execução? Na sua maioria desses projetos que nós estamos a tratar, são do âmbito central. Estamos a falar das estradas, estamos a falar do Ministério das Obras Públicas e por aí fora. Ao nível das obras locais, o governo ficou a entreter-nos com a reparação de uma torneira no município de Quela, uma torneira por aí fora, enfim, obras que deviam impactar a vida do cidadão. Quando nós estamos a falar do combate à fome e à pobreza, as vias de comunicação, estamos a falar das estradas, são meios importantes para combater a fome e a pobreza. Significa, quem está no campo, com uma boa estrada, pode não ser asfaltada, bem terraplanada,
vai incentivar o camponês a produzir, porque sabe que vai poder escoar o seu produto. E vai incentivar quem está na cidade, o comerciante, também a levar aquele produto que não se produz no campo e a levar para lá. Quando em 1.000 e tal quilômetros que o Estado se propõe a fazer num ano econômico, nem sequer 2 quilômetros terraplanou, pune-se quem está no campo e pune-se quem está na cidade. É difícil combater a fome e a pobreza. Deputado, há um período em que, a nível da elaboração do Orçamento Geral do Estado, os conselhos de concertação social nas províncias reúnem e colhem algumas opiniões e sugestões dos seus membros para fazerem constar do Orçamento Geral do Estado. Em Malange, como é que tem sido a vossa participação e qual tem sido o acolhimento das vossas propostas? O Conselho de Auscultação das Comunidades é praticamente um órgão de formalidade por parte dos órgãos locais, do governo provincial, das administrações municipais. Quando os membros são chamados para este fórum, praticamente é para tomarem conhecimento daquilo que o governo provincial se propõe. Portanto, não é recolha de contribuições? Não é recolha de contribuições. Não é. Neste preciso momento que nós estamos aqui a conversar, ontem, através da Secretaria Provincial, estava a receber uma comunicação de que terça-feira iríamos ter um CACS. Dentre várias matérias, iríamos falar do OGE da província de Malange. Ora, deputado do Círculo Provincial de Malange está a discutir o Orçamento Geral do Estado em Luanda, que ocorreu no dia 14. A província vai falar do Orçamento Geral do Estado amanhã, dia 19. Portanto, não são foros que de facto que o cidadão consiga participar, consiga opinar. São foros que praticamente o cidadão está aí para ser informado. E quem é atento, é um volume de documento. Quem sabe o que é o Orçamento Geral do Estado? É um volume de documento que não é em 48 horas que a pessoa vai ler para encontrar lacunas, para poder contribuir, enfim, é muito difícil. Os documentos primeiro são distribuídos tardiamente, e enquanto estamos a discutir já na Assembleia Nacional, estamos a discutir com os parceiros sociais, as províncias só agora é que estão a levar ao conhecimento. Portanto, não são foros eficazes para o cidadão poder contribuir para o Orçamento Geral do Estado da sua província. É apenas para o inglês ver. Na vossa visão, qual seria o valor aproximado para corresponder às preocupações que a província apresenta naquilo que tem sido a vossa passagem pelos municípios, pelas comunidades? Certamente sabem mais ou menos, têm uma noção daquilo que são as principais necessidades. Qual é o valor que estaria próximo da resposta destas preocupações? No nosso ponto de vista, não está muito em causa os valores que têm sido cabimentados, orçados. O que está em causa é a execução. Ora, em 2023, Malange tinha um orçamento de 1,29%, Orçamento Geral do Estado Global. Em 2024, não houve praticamente o avanço, com 1,29%. Em 2024, Malange teve 0,49%. É retrocesso. Um retrocesso. Prevê-se agora, para 2025, 0,75%. Houve um crescimento. Portanto, o nosso problema não está muito em termos percentuais, não está muito no volume do dinheiro. Que até ainda que fosse pouco, se este pouco fosse atribuído ou chegasse aos órgãos como o governo provincial, as administrações municipais, para poder executar o que estava previsto, penso que teria algum reflexo na vida econômica e social da população. Portanto, essas percentagens que nós acabamos aqui de dizer, estando mais ou menos, mesmo assim,
O problema é que o dinheiro não chega ao município, não chega à província. Eu queria partilhar aqui com meu amigo. Nós temos estado a discutir bastante e já fizemos essa denúncia. Já partilhamos com os munícipes. Uma das grandes empresas que emprega milhares de pessoas em Malães é o mercado da Chauande, que fica na Cangambo Ocidental. Ora, aquele mercado, da estrada 230 até o mercado, tem apenas 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros. E aquela população passa mal. Tempo seco é uma poeira daquele. Naquele bairro ninguém consegue lavar roupa a estender. Tempo de chuva nem vale a pena. É preciso usar mata-cobras para passar ali. E nós questionamos as autoridades locais. A resposta que nos foi dada para a asfaltagem de 2 quilômetros de estrada não é da competência nem da administração municipal, nem do governo provincial, é dos órgãos centrais. Ora, imagine quem vive em Luanda, estamos a falar do senhor ministro, não tem a realidade da estrada de 2 quilômetros, lá onde estão empregados milhares e milhares. A vida dos malanginos depende muito deste grande mercado da Chauande que fica na Cangambo Ocidental. Portanto, então, para responder concretamente à vossa pergunta, não está muito no volume do dinheiro. Está sim na cabimentação, ou então, está sim na questão de fazer chegar os dinheiros alocados para os administradores, o governo provincial poder então executar os projetos previstos nos orçamentos gerais. E quando fazem as recomendações do OGE para possíveis alterações, para possíveis correções, qual tem sido a resposta do Executivo em função dessas vossas constatações? Há alguma melhoria? Aquilo que vocês solicitam que seja retificado, é retificado no OGE seguinte? Nós temos um governo que não dialoga. Nós temos um governo que não olhe para os partidos na oposição como parceiros. Não olha as organizações não governamentais, a igreja, como parceiros. Nós temos um governo que pensa que sabe tudo, só ele que pensa, só ele que sabe tudo, enfim. Todas aquelas sugestões que nós temos dado, todas as recomendações, de ano em ano, hoje estamos em 2025, o Orçamento Geral do Estado, que se aprovou na Generalidade, não se observou as recomendações do OGE 2024. E fica muito difícil quando o governo não escuta a sociedade. Não se constrói uma sociedade com uma única visão. Não se constrói. Ok, temos aqui a pergunta do ouvinte ou do internauta João Jesus, que pelo nosso WhatsApp quer saber, portanto, qual tem sido o nível de monitoria social dos membros da sociedade civil a nível de Malange sobre a execução do Orçamento Geral do Estado, que o deputado está aqui a dizer que praticamente é nula a sua execução. Portanto, João Jesus quer saber o nível de monitoria social para a fiscalização do OGE a nível da sociedade civil. A nível da sociedade civil tem havido alguma intervenção, mas é muito baixa. Em Malange, por exemplo, nós temos a ADRA que tem estado a se empenhar bastante neste quesito. Recentemente, a ADRA visitou o Gabinete de Apoio aos Deputados e queixou-se, o Orçamento Geral do Estado, um dos princípios é o princípio da publicidade. O que acontece é que, aprovado o Orçamento Geral do Estado, o governo não se importa em publicitar, porque é matéria pública. E quando não se publicita o Orçamento Geral do Estado, dificulta a participação do cidadão na monitorização deste orçamento. Dificulta. Portanto, não é do interesse do governo que seja fiscalizado. E aqui às vezes encontra dificuldade, mas ainda assim a ADRA é das organizações que faz alguns esforços
no sentido de cooperar com os deputados para poder monitorar as ações do Executivo. Tem estado a fazer algum esforço. A sociedade civil em Malange também não é muito robusta. Está, digamos, a tentar renascer. Os espaços de intervenção são muito poucas. Mas ainda assim tem estado a fazer algum esforço. Okay. Temos também aqui a questão do internauta Américo Vitoriano, também pelo nosso WhatsApp, deixou aqui uma questão, segundo a qual Malange é uma terra fértil, por que ainda há fome? Por que ainda há fome? Esta é uma questão de políticas públicas. Malange é das províncias com terras férteis, das províncias com recursos hídricos, a par de outras províncias como as Lundas. Malange não fica atrás. O que falta é visão estratégica do Executivo. Mas é uma questão política. Ora, se eu não aposto na produção interna, sobretudo na agricultura familiar, mas dedico-me mais ainda a importar massa de tomate de Portugal, enquanto eu devia produzir no Cacuzo, no Quela, no Luquembo, então o cidadão tem que saber. Ligando a esta pergunta do Américo Vitoriano, como é que está o projeto que produzia açúcar aí e algum etanol? A Biocon. O que é que se diz deste projeto e qual tem sido o seu benefício para as populações de Malange? A Biocon, de facto, continua a produzir em grande escala. Precisamos de uma explicação do Estado angolano. O que nós constatamos a Biocon é semelhante àquilo que se passa em Brasil, que alguém não quer fazer filho, faz na barriga da mulher do outro, paga e o filho vai embora. Portanto, a produção da Biocon não se reflete na província de Malange. Então, não se reflete. É tudo exportado, é isso? É exportado. Eu tomei conhecimento ainda ontem, de que aqui em Luanda parece que uma ou outra coisa aparece. Já em Malange não. Portanto, a terra de Malange está a ser utilizada para produzir bens que o próprio malangino não beneficia. Podemos ligar a essa questão do nosso internauta, a questão do açúcar da Biocon, a questão da energia. Podemos ligar. Malange também não é beneficiada pela energia das barragens que aí são... Recentemente nós visitamos a barragem de Lauca. O Lauca, pela sua capacidade instalada, já está a produzir 50%. Dos 50% da sua produção, também só está a se consumir 50%. Portanto, há muito produto e o consumo praticamente reduzido. Nós questionamos. Os técnicos disseram que a produção não tem nenhum problema. Pararam de produzir porque só o que eles estão a produzir não está a ser consumido. Por que vão aumentar a capacidade de produção? Agora, onde é que está a falha? Na distribuição? A falha está na transportação e na distribuição. E essa é uma questão política. Portanto, o governo angolano tem que investir na empresa transportadora e na empresa distribuidora. Nós temos uma província que produz energia em grande escala, mas só são 3 municípios que têm energia da rede. Refiro-me ao município sede, ao município de Cacuzo e recentemente levou-se a energia ao município de Cangandala. Portanto, os outros 11 municípios... Os outros 11 municípios não têm energia. De quanto em vez são suportados por grupos geradores em algumas horas. É complicado. Até mesmo no casco urbano, refiro ao bairro da Machinde, quem vai à barragem, quem vai a um bairro chamado Cafuco-Fuco,
ao ritondo por detrás da Sé Catedral. Tem problema de energia. Estamos a falar dos bairros que circundam a cidade de Malange. Portanto, este elemento que o nosso internauta coloca, da fome, está ligado a isso tudo. É questão de política pública. Portanto, não há vontade política por parte do atual executivo para poder levar os serviços próximos do cidadão, para o bem-estar do cidadão. Portanto, a fome é uma estratégia do atual executivo para tornar o cidadão dependente. Tanto também há muita gente em Malange a comer dos contentores de lixo? Eu recentemente questionei o casco urbano, os dementes. Palavras simples, vamos falar dos malucos. Parecia que desapareceram no casco urbano. E eu interpelei um agente da polícia. Procurei saber se havia um programa por parte do governo com a delegação do interior, de maneira que os dementes desapareceram na cidade. A resposta foi: senhor deputado, se puderes andar um pouco mais, 4 de abril, há um condomínio das Forças Armadas, se puderes andar um bocado mais, há um condomínio junto da Escola Gomes Spencer, vais os encontrar. Portanto, só para dizer que a fome está a agudizar-se, ao ponto dos malucos perceberem que na cidade os que tinham uma certa posse deixaram de viver na antiga cidade, foram para esses 2 condomínios e entenderam que é lá onde essas pessoas têm alguma coisa, podem deixar cair alguma coisa no contentor. E os malucos emigraram para esses 2 condomínios. O condomínio da Escola Gomes Spencer e o condomínio das Forças Armadas, da Caixa de Segurança Social, do 4 de abril. Onde o maluco ganhou consciência de que é preciso viajar, o homem que tem comida saiu daqui e foi para ali. A fome não está para menos em Malange. Não está para menos em Malange. Esta é a realidade da nossa província. Deputado, tem também aqui uma questão da internauta Ana da Costa. Muito obrigado, você é a primeira senhora que está a ligar para nós. Ela quer saber como é que está o problema da Estrada Nacional Malange-Lundas e as estradas dos municípios da província de Malange, se já são circuláveis ou ainda tem algumas que são tanto estradas degradadas. Muito obrigado pela questão que nos coloca. A estrada Malange-Lundas, estamos a falar da estrada 230. Esta começou a ser intervencionada em 2022. E praticamente de Malange a Saurimo já se pode circular à vontadinha. Já se pode circular à vontade. A nossa preocupação para o bem do cidadão angolano que reside em Malange são as estradas secundárias e terciárias. É um calvário quem sai da cidade de Malange para o município de Marimba. Essa estrada sempre foi polêmica. Há 23 anos que o governo provincial e o executivo coloca nos orçamentos a estrada Malange-Marimba. Há 23 anos. E o que é que está a faltar para ser executado? Para dizer que, antes de responder à vossa questão, assim que começou a chuva, até os membros do governo provincial, de Malange a Marimba, têm de viajar de Kamaz, carros militares. A estrada do Massango ao Kingengue são 85 quilômetros. Vem custar dos orçamentos todos os anos. 85 quilômetros. Aquela população passa mal. Da comuna do Kingengue a Massango, uma motorizada ou Kamaz que vai para lá, a passagem são 17 mil kwanzas. Do Massango
a cidade de 5 mil kwanzas. Estamos a falar quem sai do Kingengue para a cidade de Malange. São 22 mil kwanzas. Para regressar são 22. Tem que ter 44 mil kwanzas. Imagina o camponês que vive de uma pequena lavra. O professor e enfermeiro e a autoridade tradicional, que já ganha muitíssimo mal, tem que sair do Kingengue para vir fazer levantamento dos seus ordenados na cidade de Malange. E de volta vai gastar 44 mil kwanzas. Gasta o salário todo. É o salário todo que fica. Eu estou a dar esse exemplo para não falarmos de Cambon de Catembo ao Quitapa, são 100 quilômetros. De Quirima ao Saltar. Para não falarmos do Xandela Moma. Olha que desde que o colono em 75 deixou a comuna de Moma, nenhum bloco ou um tijolo do atual governo chegou àquela comuna. As estradas desapareceram, ficaram caminhos. Ficaram caminhos. Portanto, esta é a realidade dessa questão que a nossa internauta coloca. As estradas estão péssimas. De Calandula, comuna do Quins, o administrador anda a pé, até de motorizada não é possível. Complicado. Até de motorizada não é possível. E o administrador não fica preocupado, não coloca preocupações ao governo para a solução desse problema, ele fica conformado com essa situação? A questão não está na preocupação do administrador. Nós temos que ver naquilo que é o sistema de governação. O sistema atual de governação não facilita a tarefa do administrador. Nós continuamos com um sistema centralizado e de forma tímida está a se desconcentrar. Só que essa desconcentração, eu não sei em que percentagem é que está. Não sei em que percentagem é que está. Eu tenho estado a dizer que os administradores municipais e os administradores comunais têm o poder que a nossa autoridade tradicional, o SOBA, tem, o regidor. É de tomar conta, apenas contar as pessoas que estão ali, lhe representar. Não têm meios, não têm possibilidade de poder dar resposta aos problemas sociais das comunidades. A única coisa que eles se limitam, tomamos conhecimento, vamos levar às instâncias superiores, que depois vão tomar medidas. E assim está. Acredita que se existissem autarquias, esse problema seria resolvido de outra maneira? Teria tido solução? Ora, sem sombras de dúvida. Quando estamos a falar das autarquias, estamos a falar da descentralização política e administrativa. Ao descentralizarmos poderes política e administrativamente, estamos a permitir que o administrador municipal, com a sua comunidade, terão recursos para paulatinamente, em função das prioridades, indo selecionando os seus problemas. Enquanto não tivermos a descentralização política administrativa, os problemas vão ser difíceis de ser resolvidos. Vamos ver que, imagine, dê exemplo, quem está na comuna dos Bangla, quem está no Capunda, quem está no Quimbango, quem pensa por eu, está em Luanda. Nem está no município do Luquembo, está em Luanda, nem está em Malange. Quem pensa para quem está no Quimbango, Cungapalanga, está em Luanda. Esta pessoa, até descer para entender o problema do Cungapalanga, do Moma, do Quirorro, obviamente fica difícil. Nas autarquias, eu vou dar um exemplo. Há um buraco naquela via. O autarca e a comunidade rapidamente vão poder solucionar. Com o atual sistema, não. O administrador terá que comunicar ao governador. O governador vai ter que fazer um levantamento a nível de toda a província. Se há um município com problema semelhante, até que se recolhe para depois propor ao governo central. Quando voltar a resposta, aquele buraco piorou.
Portanto, se nós queremos ver os problemas das comunidades a serem resolvidos, não temos outro caminho, senão as autarquias. Certamente que não irão resolver problemas de uma só vez. Mas a experiência, recentemente, a Assembleia Nacional fez deslocar uma equipa de deputados que ficou em Cabo Verde cerca de 6, 7 dias. E que quer deputados na oposição, quer deputados que representam, que sustentam o governo em Cabo Verde, eles disseram, tínhamos problemas pior que Angola tem. Desde o momento em que nós decidimos partir para as autarquias, esses problemas temos estado a ultrapassar paulatinamente. E hoje Cabo Verde é exemplo. Portanto, se nós queremos ver este país a dar uma pequena esperança, não temos outras vias. Sem autarquia, mesmo daqui mais 50 anos, o que o executivo vai fazer, hoje coloca uma torneira ali, amanhã um furo de água, enfim. Nós, quando voltarmos para Malange, depois de aprovação definitiva do Orçamento Geral de 2024, 2025, vamos fazer um fórum para apresentarmos aos malanginos. Hoje é 2024, hoje é 2025 e vamos perguntar aos malanginos que diferença é que existe. O que está no orçamento 2025, as rubricas que estão ali, são as de 2024. Eu quero partilhar com os nossos internautas, para terminar esta pergunta que nos coloca. Há um projeto que é caricato. É caricato. Desassoreamento do rio Malange. Quem conhece Malange? O rio Malange serpenteia a cidade. E lá ao fundo, no bairro da Machinte, entre Camoma e Machinte, tem uma barragem muito bonita, que seria uma carta de visita para quem for para Malange. Este projeto de desassoreamento começou em 2003. Na altura, governador Cristóvão da Cunha. E até hoje não terminou. Vou já terminar sobre este projeto. Durante os 5 anos do mandato do Dr. Cristóvão da Cunha, custou desorçamento, desassoreamento do rio Malange. Começa 2 meses depois, abandona. Passaram 5 anos. Veio o governador Boaventura Cardoso. 5 anos. Desassoreamento do rio Malange. Todos os anos. Chamava-se canteiro de obra. Canteiro deles de obra é sempre desassoreamento do rio Malange. Passaram os 5 anos. Já são 10. Apareceu o mais velho Norberto dos Santos, o Atacanal. 10 anos. Desassoreamento do rio Malange. Os internautas podem investigar isso que estamos a dizer. 10 anos. São 20. Estamos agora com o engenheiro Marco Nhunga. Em 2 anos. Está lá. Hoje é 2023, hoje é 2024. Desassoreamento do rio Malange. 2024 com mais de 300 milhões de contas. Desassoreamento do rio. Mas o que é que se passa? O dinheiro não vem ou vem e não é aplicado? E é isso que nós queremos saber. Junto do Ministério das Finanças, da senhora ministra, junto do Ministério das Obras Públicas, talvez quando falarmos sobre a Conta Geral do Estado 2024, nós vamos questionar isso na Assembleia Nacional. O que é que se passa? Um único projeto, 21 anos, não se conclui. Como é que a província vai avançar? Há aqui uma outra pergunta também do internauta Nelson Wegia, que quer saber como é que o turismo em Malange contribui para o Orçamento Geral do Estado. Sabemos que Malange tem um potencial em termos turísticos. E aqui vamos realçar as quedas de Calandula, que é um monstro adormecido. Nós, quando fomos confiados pelo Dr. Samakuva para dirigir o partido em Malange, em 2016, uma das nossas preocupações foi sobre as quedas de Calandula. Sabermos que é um monstro que podia criar emprego, gerar recursos.
visitamos o Calandula. E naquela altura já nos diziam, apresentaram-nos de que havia um projeto já em carteira para meter aquele polo turístico em funcionamento. 2016. Esse projeto é do executivo ou de empresários locais? Infelizmente, sobre esta matéria, nós recentemente visitamos o município de Calandula, este ano mesmo, em que até a administração municipal pediu a advocacia dos deputados para ver se esses projetos saíssem do âmbito do Ministério do Ambiente, ou para o governo da província, ou para a administração municipal de Calandula. Porque aquele projeto é do âmbito central. E nunca se avançou absolutamente nada em Calandula. Nunca se avançou nada. Não tem nada. Quem vai a Calandula vai limitar-se a ver aquelas quedas bonitas, enfim, ficar naquelas pedras, enfim. Portanto, não há nenhum mecanismo. Não há serviços que permitam arrecadar alguma receita para o município ou para a província. Não há. Isso também diz o mesmo das pedras de Punguandongo? Das pedras do Punguandongo. Também não há nenhum projeto. Não há nenhum sinal. Não há nenhum serviço. Não há. Estamos a falar da praia fluvial do Kwanza em Cangandala. Não há. Estamos a falar das quedas de Mucelés, novamente em Calandula. Não há. Estamos a falar do Teca de Aquinda, que seria qualquer historiador, qualquer estudante, iria visitar o município de Quela, na localidade do Teca de Aquinda, para perceber ainda, procurar saber aos sobreviventes o que foi o 4 de janeiro de 1961, o que ela seria um lugar turístico. Não há sinais em termos de investimento no setor turístico. A propósito de ter falado do 4 de janeiro, já várias vezes também ouvimos preocupações das autoridades tradicionais da Baixa de Cassange a reclamarem a maior atenção para aquela zona. Já alguma melhoria? Como é que está a situação dessas populações? O que é que tem sido feito pelo Executivo para, de facto, elevá-los ao patamar de uma vida digna? A nível da província de Malanje, se há municípios completamente esquecidos, são os municípios que fazem parte da região da Baixa de Cassange. A estrada do Quela, da estrada 230 para a sede municipal, são poucos quilômetros, cerca de 40 e tal quilômetros. Faz-se não sei quantas horas para chegar ao Quela. Do Quela para o Cunda e vais passar no marco histórico de 4 de janeiro, que está no bairro Teca de Aquinda. Não circula-se. Até motorizado é difícil. As ravinas arrebentaram completamente com aquilo. Estou a falar da população que participaram do 4 de janeiro. Estou a falar do município de Quela. Estou a falar do município de Cunda de Abás. Não há absolutamente nada. São municípios completamente esquecidos. Estou a falar do município de Marimba. Estou a falar do município de Caombo. Se alguém visitar esses municípios que fazem parte da Baixa de Cassange, são os mais esquecidos. Mas é esta população que deu voz ao nacionalismo angolano, que participou ativamente na luta para que Angola hoje fosse independente. Aquelas comunidades estão completamente esquecidas. A vida está difícil para o povo da Baixa de Cassange. Concretamente, o que ela no Teca de Aquinda, que o meu amigo Bianco acaba de colocar. Nós estamos quase a chegar à rota final desta nossa edição do podcast Conversa com o Deputado. Temos aqui alguns comentários na nossa página Unita Parlamento no Facebook, para os internautas que estão a nos acompanhar. Temos o internauta Luiz Mário e o Lugero Mbacassi, dizem que estão a ver. Também o Domingos Monteiro. Temos também a senhora deputada Anabela Valentina Sapalalo, que também fez aqui a sua apreciação sobre o OGE 2025. Diz que o Executivo angolano usa o OGE para justificar o uso indevido dos
fundos públicos. Pedimos desculpas, alguma irritação na garganta. Deputado, tem algumas palavras para encerrar essa edição? É dizer que o Orçamento Geral do Estado para o Executivo angolano não serve para resolver o problema do angolano. O Executivo angolano serve-se do orçamento para a manutenção do poder. Só o poder lhe interessa. Porque para quem está interessado a resolver e a dar soluções para o bem-estar do seu cidadão, não prioriza defesa e segurança num país que não está em conflito armado, num país que não tem ameaça dos seus vizinhos, devia ter investido mais no setor produtivo. Se uma boa parte deste bolo fosse investido no setor produtivo, nós teríamos uma imagem de que está interessado em resolver os problemas do cidadão. Mas, nosso ponto de vista, o Executivo está interessado a todo custo a manter o poder. E só o poder lhe interessa. E é só olhar para o OGE que nós temos. Antes mesmo de terminar, vamos também aqui colocar a questão do internauta Israel Kahombo, também pelo WhatsApp, que diz que quer saber do deputado que comentário faz sobre a subida para 20 municípios para a província de Malange. Malange, de facto, saiu de 14 para 27. Não é 20, 27 municípios. Na nova divisão política administrativa. Na nova divisão política administrativa, Malange passa a ter 27 municípios. Esta é uma matéria que já se discutiu, já se falou tanto. A divisão política administrativa não tem finalidade de, digamos, levar os serviços mais próximos do cidadão. Não tem. Este é mais um truque que o Executivo está a usar para manter o poder. E se com 14 municípios, os serviços não chegam até lá, questões básicas não estão a ser resolvidas. Estamos a falar, por exemplo, das estradas. Agora que vamos para 27, por que o dinheiro que o Estado agora vai alocar para a construção de infraestruturas onde esses municípios irão funcionar não se usou, por exemplo, na reparação das estradas dos 14 municípios, na construção e reconstrução das próprias sedes municipais atuais? Quem vai para Capunda, que agora passou para o município, francamente, tem uma única residência de caráter definitiva, onde o atual administrador comunal passa a noite. Esta comunidade que passou a categoria do município, que infraestrutura tem para acolher os diversos técnicos que serão chamados para funcionar naquele município? Como, por exemplo, as direções da educação, da saúde, da agricultura e por aí fora. São comunas que, falando das estruturas policiais, nem dá para falar. E em cada comuna só temos 2 agentes da polícia. 2 agentes da polícia? 2 agentes. Para uma comuna? Para uma comuna. Então, por que esses dinheiros todos não fossem direcionados ao investir nos 14 municípios que já existem? Portanto, a questão da divisão política administrativa não vai trazer nenhum desenvolvimento. É técnica para retardar a institucionalização das autarquias locais. É um recado que o Executivo passou aos angolanos de que não está interessado. Portanto, os cidadãos têm de se preparar
para mais uma vez forçarem o Executivo no sentido de podermos ter essa conquista, que é a autarquia, para podermos resolver os nossos próprios problemas. Ok, muito obrigado, senhor deputado. Temos aqui alguns comentários que estávamos a ler na nossa página no Facebook, nomeadamente da deputada Anabela Valentina Saplalo, também do a internauta Queiroz Nunda, acho que é isso, é o seu nome dele. Também estava a assistir esse programa o Antônio Teixeira, o Cabaça Manuel também diz que estava a ver, o Paulino Aurélio, nosso colega, também está a acompanhar. Também tem aqui um comentário de Troco Zefrino sobre a maca da fome. Diz que o presidente João Lourenço, a partir do G20, diz que os países mais industrializados também enfrentam, ou nos países mais industrializados também existe a fome. Portanto, esse é um comentário aqui um bocado bem descrito pelo nosso internauta. É grave. A se referir ao discurso desta tarde do presidente João Lourenço na cimeira do G20 no Brasil. Portanto, são esses internautas e outros tantos. O deputado Cuico também acompanhou esta edição. Também vamos agradecer aqui os que pelo WhatsApp colocaram as suas perguntas. João Jesus, o Américo Vitoriano, a Ana da Costa, o Nelson Egie e esse último internauta que falou, portanto, da problemática da província de Malange em relação aos municípios que agora sobem para 27 de acordo com a nova divisão político-administrativa. Nós vamos mesmo agradecer a presença do deputado, queremos contar consigo em próximas ocasiões. Para aqueles que nos acompanharam também agradecemos mais uma vez a vossa participação e pedimos que partilhem cada dica deste podcast Conversa com o Deputado, o único podcast que permite a interação com os deputados do Grupo Parlamentar da UNITA e não só para saber de vários assuntos ligados à vida do Parlamento e também à vida do país. Nós fomos a equipa amiga habitualmente constituída por 4 funcionários técnicos, o Paulino Aurélio, o Severino, o Venceslau e eu que estive aqui a moderar, o Emanuel Bianco. Prometemos voltar na próxima ocasião. Boa noite, fiquem bem. Boa noite, até a próxima.